Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Boa tarde, Paulo, você está bem? Boa tarde, Léo, tudo bem e você? Paulo, sempre um prazer falar com você nessa primeira semana de março, primeira segunda-feira, 4 de março, e a gente teve boas notícias aí na economia, né? O PIB que foi divulgado do ano passado. Dá para chamar de PIBão, como as pessoas estavam falando, ou seria excesso de otimismo? Como é que você viu o resultado da... É o PIBão do Lula ou não, Paulo? Não é pibão, o pessoal exagera, né? O resultado foi razoável, foi um crescimento superior ao esperado no início do ano passado, como se sabe, né? Nós já comentamos isso aqui antes. 3% não é nenhuma maravilha, mas é algo já significativo, né? Sobretudo se for mantido daqui para frente. Mas, Léo, se você olha com um pouquinho mais de cuidado a composição desse resultado, você vê que o quadro não é tão fácil, nem tão favorável. O que cresceu? Do lado da demanda, dos componentes da demanda, foi o consumo privado. Do lado da oferta dos setores, dos macrosetores da economia, foi a agropecuária e o setor mineral. Ou seja, o Brasil está se apoiando no consumo, não no investimento, porque o investimento caiu, a taxa de investimento caiu, a formação bruta de capital fixo caiu, e no setor primário exportador, não na indústria, que a indústria de transformação caiu. Então, não se diga que é um resultado tão bom assim, tanto mais que você observa que ao longo, isso foi destacado inclusive pela mídia, com razão, ao longo do ano a economia desacelerou e estagnou. Desacelerou a partir do início do segundo semestre e estagnou. Cresceu 0% do terceiro para o segundo e 0% do quarto para o terceiro. Não cresceu, portanto, né? Então, acendeu-se um sinal de alerta, na verdade, para o governo. O governo tem que agir para garantir que a economia continue mantendo um mínimo de crescimento. Você veja que ano não vai ter esse ano não tem super safra, né, Paulo? E todas as estimativas do setor privado e do próprio governo apontam para um crescimento sensivelmente inferior ao desse ano. Nós sabemos que as projeções de economia são muito falhas, né? Mas o consenso, por enquanto, é negativo. E não é por acaso que as pessoas estão observando isso que eu acabei de dizer, né? E o governo precisa fazer face a isso. Há meios de fazer face, mas não adianta ficar comemorando um falso resultado ótimo, um pibão, como você disse, como dizem, né? E cruzar os braços e deixar a economia sobrar num crescimento medíocre, até na estagnação. Mas você não diria que os passos estão sendo tomados quando você olha, por exemplo, BNDES, nova política industrial, retomada do PAC? O que você acha que está faltando fazer? Você tem razão. Graças ao presidente, eu diria, destacaria, certas medidas estão sendo tomadas. A retomada de um PAC, de um plano de aceleração do crescimento com investimento público, a nova política industrial, que foi articulada no MIDIC, a atuação do BNDES sob a liderança do Mercadante, tudo isso é positivo. Mas não é suficiente. Por quê? Porque o PAC está constrangido, por exemplo, pelo arcabouço fiscal. O BNDES está muito fraco ainda, está retomando, depois de anos de descuido, de retrocesso, um papel significativo. E a nova política industrial precisa ver com cuidado, porque ela é para valer. Se for para valer, não pode assinar o acordo do Mercosul União Europeia nem vários outros acordos herdados do período Paulo Guedes, que desindustrializam a economia. Então, eu vejo com muito ceticismo essa comemoração. Essa comemoração tem que ser contida para que a gente não caia numa ilusão e fique na inércia, né? Sobretudo o governo. Sem oba-oba, né, Paulo? Sem oba-oba, porque o Banco Central continua pisando na taxa de juros, a taxa de juros continua sendo, se não mais alta, uma das mais altas do mundo, a taxa básica real. A política fiscal está constrangida pelo, volto a dizer, pelo arcabouço fiscal, que foi uma boa ideia, melhor que o teto, mas foi formulado de maneira muito rígida pelo Haddad e por sua equipe, especialmente a meta de déficit zero, que foi desnecessariamente ambiciosa, no meu modo de ver, para 2024. Então, há constrangimentos reais para que o PIBão aconteça. Quando você vê, por exemplo, uma coisa que foi muito destacada, que foi o resultado fiscal do mês de janeiro, um superávit aí de 80 bilhões, ele não indica que o crescimento pode estar um pouco mais forte do que se imaginava? Pode ser.
preciso olhar com mais cuidado os dados, mas a ressalva que eu faria é que os dados mensais, para qualquer variável, inclusive o resultado fiscal do Tesouro, tem que ser visto com muito cuidado, porque eles estão, às vezes, submetidos a fatores atípicos, sazonais ou mesmo atípicos, né? Por exemplo, se um determinado imposto gera resultados temporariamente altos, por alguma razão, isso pode afetar de maneira ilusória o resultado primário. Então, é um pouco cedo para dizer ajuda, mas é um pouco cedo para dizer que isso aponta necessariamente para um equilíbrio primário em 2024. Entendi. Essa pergunta do Cláudio aqui eu queria te passar aqui agora, Paulo. Ele pergunta o seguinte, ó. O que é pior, a Faria Lima ou o agro? O agro não é um pouco menos ruim por pelo menos produzir alguma coisa? Quer dizer, algumas pessoas dizem que o mercado financeiro tem até um saldo negativo para a economia, né? Não sei qual a avaliação que você faz. Concordo com a pergunta. O agro é problemático? Por vários motivos. Mas ele, pelo menos, gera alguma produção, gera divisas ao exportar. O que gera o setor financeiro? Movimentação de papel, pirataria, fusões e aquisições, manobras de vários tipos. Todas as economias que se financiarizaram em excesso, por exemplo, a americana, a nossa, estão pagando um preço elevado, porque enquanto a China se transformava na fábrica do mundo, outros países, inclusive o Brasil, se desindustrializaram. Então, finanças, sobretudo, mas também, em menor medida, o setor primário exportador, não enchem barriga de ninguém, de nenhum país. Então, é muito importante, até porque o setor agroexportador gera empregos modestos, gera pouco emprego, né? E já o setor financeiro só gera emprego para economista e para especulador, para certo tipo de economista, né? Então, vai passear, né? Vamos construir a nossa economia com base em serviços modernos e, sobretudo, num setor industrial dinâmico, né? Exatamente. Eu estava tendo um papo hoje no almoço até sobre essa questão de capital financeiro, capital produtivo, e a gente falava sobre esse aspecto, né, da economia dos Estados Unidos, hoje muito concentrada pelo capital financeiro. Só abrindo um parêntese aqui, Paulo, você não acha que a economia dos Estados Unidos hoje tem uma grande vantagem em relação ao resto do mundo pelo papel dessas empresas de tecnologia também, as chamadas Big Techs? Quer dizer, como é que, embora seja uma economia financiarizada, como é que você avalia Microsoft, Apple, Google, Facebook, agora essa NVIDIA que está valendo 2 trilhões de dólares, enfim? Você tem toda a razão, são pontos muito fortes de uma economia que entrou em decadência, mas preserva certas forças nesses setores que você mencionou destacadamente. Agora, a economia americana, assim como a brasileira, é uma economia de porte continental. Para que ela possa funcionar amplamente, beneficiar a maioria da população americana, não pode depender de 4 ou 5 setores ou 4 ou 5 grandes empresas como essas que você mencionou com razão. Então, persiste o problema do qual o Biden, aliás, tem consciência. Desde o início da presidência dele, ele tem consciência e tem trabalhado no sentido de reindustrializar a economia, de botá-la para crescer em bases novas, gerando emprego para os americanos e fazendo face ao desafio representado pela China. Então, eu acho que os americanos não estão conseguindo se organizar bem, mas estão tentando reverter esse quadro de desindustrialização e estagnação em que eles se meteram nas décadas recentes. Aliás, o Lula deveria, quando o Biden fez o primeiro discurso dele, logo após a posse, um discurso rooseveltiano, eu mandei o discurso para o Lula, mandei para o processor do Lula e pedi para ele, traduz e manda para o presidente ver. E ele leu, se impressionou, inclusive conversou a respeito com o Biden mais de uma vez. Então, o Biden, em matéria de política econômica, é uma fonte até de inspiração, ao contrário da política externa desastrosa e altamente perigosa que ele conduziu, vem conduzindo. Sobre essa questão da reindustrialização dos Estados Unidos, eu achei essa notícia muito interessante, até mostrei hoje no Bom Dia 247. Os Estados Unidos também têm um plano para retomar a sua indústria naval, que foi perdida, né, para Japão, Coreia do Sul, enfim, China. Então não é só o Brasil que está nessa, né? Porque quando o Brasil fala em retomar a indústria naval, que gera muito emprego, as pessoas batem muito.
Os Estados Unidos também estão engajados nisso, Paulo. Esses vira-latas nacionais podiam imitar os americanos, pelo menos quando eles fazem algumas coisas de boas. Não é? Os americanos deixaram incrivelmente regredir o setor naval e agora estão dependendo de Coreia do Sul e Japão para reconstruir o seu setor naval. O Brasil fez a mesma besteira e aqui os vira-latas nacionais, em vez de copiarem os americanos e europeus nos pontos bons, ficam dizendo não pode querer reconstruir a indústria naval, não pode querer escolher setores, deixa o mercado funcionar, etc, etc. Não. O setor naval é importantíssimo. Veja, Léo, é importante não só para o desenvolvimento econômico de um país, mas também para a segurança nacional. E construção naval tem uma dimensão militar estratégica também. É incrível que os americanos tenham perdido isso, né? E eu acho que eu levanto a hipótese, sem saber ao certo, que talvez por trás dessa preocupação com a construção naval também esteja o aspecto militar num mundo cada vez mais conflitivo e perigoso desse ponto de vista. Né? Paulo, hoje tem uma notícia importante, a gente vai falar sobre outros temas, sobre o G20 também, mas hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos praticamente validou a candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos. E está ficando claro, né, quer dizer, que a gente vai ter um repeteco Trump-Biden. O Trump também tem consciência desse problema da desindustrialização, mas aparentemente o remédio que ele oferece é o remédio do protecionismo, de taxar as importações chinesas, etc. e tal. E o Biden está também querendo lançar essa nova política industrial aí para retomar. Como é que você está vendo esse embate nos Estados Unidos e essas duas abordagens diante do que eles consideram o seu problema, o problema da baixa competitividade americana ou o problema chinês, né, para resumir de certa maneira? Eu escrevi um artigo a esse respeito que você publicou sobre a decadência dos Estados Unidos, né, chamado Bye Bye Tio Sam, né? Bye Bye Uncle Sam, em que eu aponto uma coisa que realmente é impressionante. A gente se acostuma com as coisas, mas olha, a gente tem que parar e pensar o que significa um país da importância dos Estados Unidos ter eleito 2 vezes George W. Bush, ter eleito uma vez Donald Trump, quase uma segunda, e agora ele aparece de novo como favorito numa terceira disputa eleitoral. Contra quem? Contra Biden, que é um presidente que dá sintomas de, não quero ser etarista, como diz o pessoal, mas dá sintomas de que não tem mais condições de saúde, mental inclusive, para exercer a presidência. Então, como é que o país, da importância dos Estados Unidos, oferece a seus eleitores Biden ou Trump de novo? O Trump é um fanfarrão. Ele tem pontos corretos? Tem, por exemplo. Ele tem razão de usar tarifa. Aliás, vejam brasileiros, vejam vira-latas. Os americanos dão importância à tarifa de importação e usam. Aqui se propagou muito a ideia de que tarifa é um instrumento adequado, que o Brasil pode, nos acordos com a Europa e outros países e regiões, abrir mão de tarifas. Não é assim. Observem o que os americanos estão fazendo e adaptem, mutatis mutandis, às condições brasileiras. O Trump tem razão. Agora, tarifa sozinha não resolve, não é, Léo? Os americanos têm que ter um programa de recuperação, que vai envolver tarifa, evidentemente, né? Porque só os liberais malucos, os ultradireitistas, imaginam que a economia se abre livremente à concorrência com o resto do mundo em quaisquer condições. Não é assim nem para uma economia poderosa como a americana. Paulo, o governo Lula já deixou claro, já sinalizou, o próprio Lula em entrevistas, uma certa preferência pela reeleição do Biden, principalmente pela ligação do Trump com essa extrema-direita internacional, né? Você acha essa escolha uma escolha adequada para o Brasil, melhor para o Brasil a vitória do Biden ou não? Léo, o Lula está na mesma linha que o Putin nessa questão. Fugindo um pouquinho da sua pergunta, o Putin declarou recentemente que preferia o Biden ao Trump, perguntado, né? Aí o Biden, quando foi confrontado numa entrevista por essa declaração do Putin, respondeu que he's a crazy son of a bitch. Disse que o Putin era um louco filho da puta. Linguagem eminentemente presidencial.
Aí eu assisti a resposta do Putin, foram lá falar com o Putin, disseram, olha, ele te chamou de crazy son of a bitch. O que o Putin disse? É uma reação adequada. Por quê? Porque na posição que ele está, ele tem que dizer isso, porque o meu apoio a ele talvez não ajude muito. Mas ele completou, Putin completou. Mas eu continuo achando que ele é melhor para nós. Mais previsível, né, Paulo? Ele disse isso, mais previsível. Mas olha, o Putin está sendo malandro, né? Claro. Ele está sendo irônico. Para ele é melhor o Trump. Tenho certeza disso, porque o Trump já deu inúmeros sinais. Quando era presidente, agora de novo, que vai ter em relação à Rússia. A Rússia é uma posição mais conciliadora. E nesse ponto o Trump está melhor, está certo. Agora o Brasil não. O Brasil é outra coisa, é o que você disse. No caso do Brasil, é melhor que vença o Biden, porque senão com o Milley, alguns europeus de extrema-direita no poder, agora o Trump de novo, o Lula ficará com um ambiente internacional mais difícil, não é? Agora, o Lula não precisa, tem que tomar cuidado, né? E o Lula vai tomar cuidado, porque ele não é nenhum tolo. Ele não vai cometer o erro que o Bolsonaro cometeu, lembra? O Bolsonaro preferia o Trump, correto? Mas declarou publicamente que preferia e chegou a contestar a validade da eleição do Biden, depois que ocorreu. Claro. Aí, muito sem noção, né, Paulo? O Lula vai ter que dizer, se é que já não disse, o Brasil vai trabalhar com qualquer presidente que os americanos elejam e não tenho preferências, a decisão não é minha, é dos americanos, não pode ficar dando pitaco sobre a vida política dos outros países. Você chegou a ver a relação dos países que mais cresceram no ano passado? Praticamente todos foram do chamado Sul Global, né? Ou dos países não alinhados. China, Índia, Rússia, México, Coreia do Sul, enfim. O que isso está sinalizando, Paulo? Isso é a continuação de uma tendência que vem desde o início do século XXI. Os países chamados antigamente de emergentes e em desenvolvimento, agora Sul Global, têm crescido sistematicamente acima dos desenvolvidos, dos países de alta renda, especialmente China e Índia, mas muitos outros também. Então, o mundo está mudando cada vez mais. O peso dos países do Sul Global no PIB mundial crescente e o peso da população já é muito maior. Por exemplo, você sabe que os países de alta renda, basicamente Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e alguns outros, tem só 15% ou algo assim da população mundial. Eles são a minoria, né? Eles são. Tem alguns que preferem chamar o Sul Global de a maioria global, na verdade. Né? 85% da população, a minoria dos países do primeiro mundo, como a gente chamava antigamente, é uma minoria barulhenta, mas cada vez mais minoritária e com peso relativo cada vez menor. Né? Então, o que se viu em 2023 foi a confirmação dessa tendência. Né? Repara que a China cresceu mais do que os ocidentais previam, a Rússia bem mais, o Brasil mais do que se previa aqui dentro, ainda que menos que China, né? E menos que a média dos emergentes. Mas o Brasil, esses países todos do sul global, tem um peso cada vez maior. E a governança mundial não reflete isso. Não reflete essa mudança. Então, nesse sentido, Paulo, o G20 ele passa a ser muito mais importante do que G7, esses foros de antigamente. Como é que você avalia esse encontro do G20 preliminar aqui no Brasil, que teve os chanceleres, os ministros, enfim? Eu participei muito do G20 como delegado brasileiro desde 2007 até 2015. Eu tenho uma experiência bastante grande do G20, né? E eu não sou muito entusiasta do G20, não. Não por causa do Brasil, não por causa de eventuais deficiências da presidência brasileira, mas porque o modo de funcionamento do G20 impede cada vez mais que ele tenha influência, sabe? É uma longa história, mas resumindo é o seguinte, os 20 países incluem os principais desenvolvidos e os principais países do sul global. Nunca foi fácil chegar a um consenso. E esses grupos, tipo G20, G7, BRICS, funcionam na base do consenso. Né? A formação de uma opinião comum entre os participantes. Está ficando, já, a partir de 2010, eu me lembro bem, 2011, presidência da França,
e sobretudo a partir de 2012, presidência do México, o G20 começou a patinar, não chegava a consenso. Aí, já depois da minha saída do processo, ocorreram fatos marcantes que abalaram o G20, a rivalidade Estados Unidos-China e a rivalidade Rússia, Estados Unidos e Europa. Então, se todos esses países que estão em conflito, militar ou não, todos esses países fazem parte do G20. Então, é um custo você unir esses países. Até aconteceu um negócio assim estranho, que foi, não saiu comunicado da trilha financeira, porque não houve acordo dos países sobre uma menção à questão da Ucrânia. Ucrânia e Palestina também, os dois temas. Acho que não, viu, Léo? A Palestina ficou tranquilo, o problema foi na Ucrânia. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: os americanos e os outros ocidentais queriam incluir no comunicado financeiro, uma referência à guerra contra a Ucrânia. A Rússia aceitou guerra, mas disse contra não, tem que ser na Ucrânia. Os americanos não aceitaram. Uma palavra. Contra versus na. E os americanos não aceitaram. Aí não houve consenso e a presidência teve que encerrar a reunião sem comunicado. Mas, Léo, me dá um minutinho. A presidência tem certos poderes que o Brasil precisa exercer, sabe? Então, por exemplo, os americanos, o que a presidência tem que fazer? Tem que conversar antes da reunião. Você sabe como é que funciona. Não tem reunião que não tenha conversas cruciais antes. Tem que conversar com a Rússia, com os Estados Unidos, com os europeus antes e saber o que eles querem. Se o americano diz para a presidência, eu quero botar guerra contra a Ucrânia, a presidência tem que dizer não, não vou aceitar, porque essa é uma trilha financeira. Vai discutir isso no canal dos Sherpas, dos Ministérios de Relações Exteriores, não aqui. A presidência tem que fazer isso, sabe? E vamos supor que a presidência diga o que eu estou sugerindo e depois os americanos insistam em impasse e não sai comunicado. A presidência tem que fazer o que é comum nessas situações e não foi feito ainda. Quer dizer, bom, nós temos consenso sobre os temas financeiros, parece que havia, viu? Temos essa divergência sobre a Ucrânia. Não tem comunicado, mas aqui está o documento da presidência que reflete a nossa discussão aqui. Tem que fazer isso, entende? Desculpa a minha impaciência, mas é que o Brasil está muito verde nesse negócio. Espero que o Haddad ainda vá se dar conta disso e vá fazer, é tarde ainda, um pouco tarde, mas pode fazer essa semana. Joga uma nota dizendo, olha, o consenso financeiro foi esse. Não precisa nem consultar de novo, pelo amor de Deus, você não vai consultar de novo os 20 países, vai reabrir a discussão. Pega o que foi acordado em São Paulo e faz um statement da presidência. Inclusive, aproveitar uma coisa importante que foi parece que um certo acordo, preliminar pelo menos, sobre tributação internacional dos super ricos. Não deixar isso escapar, entende? Não, e esse tema é fundamental, né? Porque sempre quando se fala nesse assunto, né, Paulo, as pessoas dizem, não, mas olha, veja bem, se eles forem tributados aqui, eles podem escorregar para um outro país, para um paraíso fiscal. O capital, ele na verdade, ele é muito líquido, vamos dizer assim, né? E isso está estranho esse áudio, né? Porque eu estou com um problema no áudio quando eu falo aqui. Deixa eu ver se é aqui ou se ele está vazando. Vamos ver se melhora. Eu acho que era isso. Quando eu falava, ele vazava para o Paulo, e aí por isso que dava ruído aqui. Mas eu já abro o teu microfone, Paulo. Tributação de grandes fortunas só funciona se for um acordo internacional, então? Não chego a dizer isso, Léo, porque há um risco nessa discussão, que é o seguinte, é uma espécie de empurrar a responsabilidade para uma órbita mundial e não tomar as medidas que podem ser tomadas no âmbito nacional. O Brasil tributa muito menos as altas rendas e o patrimônio do que os outros países, principalmente os desenvolvidos e até mesmo alguns emergentes. Estão comemorando alguma coisa, apareceu. É estranho, isso eu não sei como é que isso acontece. Mas, enfim, não há motivo para comemorar, porque é muito difícil chegar a um consenso sobre esses temas, ainda que tenha havido progresso agora em São Paulo, o Haddad falou sobre isso, é muito difícil. Então, não vamos ficar esperando o G20, ou CDE, ou sei lá o quê, para tomar as providências de justiça fiscal no Brasil, que tem que ser tomadas. O Haddad já começou.
com a tributação de algumas modificações de tributação que ele introduziu, que foram positivas, né? Agora, o Haddad fez uma coisa boa. Ele chamou um economista super especializado, Gabriel Zucman, um francês, se não me engano, especializado nessa questão de tributação dos ricos internacionalmente, e ele veio para a reunião, deu contribuições que eu espero que sejam publicadas de alguma forma pelo governo brasileiro, como contribuição da presidência, né? E isso foi importante, né? Agora, já falei com o Haddad, já pedi para falarem com o presidente também. Por que não fazer um grupo de especialistas que incluiria, por exemplo, Gabriel Zucman, internacional, um grupo internacional de alto nível, que a presidência formaria para assessorar a presidência do G20? De novo, não vai consultar os outros países. Okay? Começa uma discussão, sempre tem algum que não quer, tem algum que não gosta do Gabriel Zucman, o outro não gosta do Stiglitz, e não sai. A presidência tem que exercer suas prerrogativas. Vou dizer uma coisa, né? Na minha experiência internacional, os desenvolvidos americanos e europeus, quando são presidentes de alguma coisa, sabem exercer essa prerrogativa de presidente. Os países em desenvolvimento emergentes não sabem, ficam tímidos, consultando, entendeu? O viralatismo é um fenômeno muito mais amplo do que se pensa, não é só brasileiro, não. Não, tá certo, importante. Paulo, mas deixa eu fechar aqui rapidinho, já reabro aqui. Embora não tenha sido, então, um tema lá no G20, essa questão palestina, né? Você se manifesta com frequência nas suas redes sobre isso, e eu tenho percebido alguns sinais, não sei se você concorda, de que o Netanyahu está se tornando disfuncional para o imperialismo, né? Hoje há um editorial do jornal O Globo, ontem houve uma fala da Kamala Harris. Tenho a sensação de que podem estar preparando ali uma mudança na estrutura de poder israelense, caso isso seja viável. Quer dizer, aparentemente o genocídio se tornou insuportável até para os Estados Unidos e com efeito nas eleições americanas. Qual é a análise que você faz hoje da situação Palestina-Israel e da sustentação do governo Netanyahu? Léo, você tem razão. Só que eu diria que o Netanyahu está se tornando cada vez mais insuportável para o imperialismo americano e para os europeus também. Porque ele sempre foi um problema grave, desde que começou esse morticínio em Gaza, depois do ataque do Hamas a Israel, criou um problema geopolítico monumental para europeus e americanos. Por que os americanos demoram tanto a puxar o tapete de Israel e do governo Netanyahu? Por uma coisa que não se pode esquecer nunca: a força imensa do lobby israelense na vida dos países, dos Estados Unidos, notadamente. É um conjunto de forças que atua nas finanças privadas e internacionais, atua no governo, atua na cultura, atua na mídia americana. E tem muito peso aqui no Brasil também, viu? Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas também. Então, Léo, veja você. Só por causa da força desse lobby israelense é que os Estados Unidos demoram tanto a agir em favor do interesse americano, porque a política externa americana tem sido subordinada às prioridades de Israel de maneira inacreditável. O preço que os americanos e europeus estão pagando por essa sustentação do genocídio é um preço enorme, Léo. E os Biden sabem disso. Pode custar a própria eleição, né, Paulo? Não estou te ouvindo. Opa. Eu falei, ué. Tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo, meu áudio está normal aqui. Alô, peraí, deixa eu ver. Oi. Era para estar ouvindo normalmente, não está me escutando? Ué. Está me ouvindo? Bem. Acho que o pessoal me escuta também. Acho que foi alguma coisa no seu áudio aí, Paulo, que deve ter fechado. Eu não te ouço mais. Daiane, você pode entrar aqui um pouquinho só para tirar. Claro. Você me escuta, Daiane? Você está me escutando? Eu escuto o Paulo também. É ele que não está escutando, pelo que eu entendi. Você escuta a Daiane, Paulo? Ué, então vai ser uma coisa. Então a gente vai fazer uma. Então a gente vai fazer agora uma coisa diferente. Vai ser uma coisa a três. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo e a Daiane. É um telefone sem fio. A Daiane vai levar para você. Explica para ele aí, Daiane, que você vai
trazer o tema. Não, Paulo, o som aqui está cortado, então o Léo vai fazer a pergunta. Eu vou fazer uma espécie de telefone com fio aqui, né, neste caso, porque está todo mundo aqui conectado, menos vocês dois, tá bom? Que você falava desse preço excessivamente alto, né? Quer dizer, então um preço que pode custar a própria reeleição do Biden nos Estados Unidos. Do preço excessivamente alto que pode custar a eleição do Biden lá nos Estados Unidos, Paulo. Exato, é um problema estrutural, porque afeta a credibilidade dos Estados Unidos no mundo. Mas em 2024, reduz consideravelmente as chances de reeleição do Biden. Né? Então, a gente tem que observar, fala-se muito que Israel é um posto avançado do imperialismo dos Estados Unidos do Oriente Médio, mas é o contrário. Os Estados Unidos é que são instrumento de Israel no hemisfério ocidental e no mundo. Tal a influência que os interesses israelenses nos Estados Unidos têm sobre a política americana externa. É um negócio de cair o queixo. Daiane, pergunta para ele se ele avalia, quer dizer, que na verdade os intelectuais, artistas, lideranças políticas começam já a perder o medo da crítica a Israel. Por exemplo, a gente teve Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Alckmin nos últimos dias, enfim. O Paulo Léo está falando aqui sobre esse movimento também por parte dos artistas, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Você acha que os artistas começam a perder o medo de enfrentar o sionismo, né? O discurso, a narrativa de Israel diante de tudo que a gente está assistindo? E também os tucanos, né? Os tucanões. O Léo está falando dos tucanos aqui também, né? Tucanos também. O medo é grande porque os artistas, os acadêmicos nos Estados Unidos e em outros países estão sujeitos a represálias dos sionistas, né? Represálias importantes, pessoas perdendo emprego, perdendo patrocínio, universidades ameaçadas, reitores sendo derrubados, artistas sendo boicotados. Então, não é brincadeira isso aí. Você realmente vira público. Criticar o que está acontecendo em Gaza, humanamente é necessário, mas politicamente também tem o seu risco. Então, as pessoas hesitam muito. Aqui no Brasil, o Léo, Daiane, aqui no Brasil tem muita gente omissa. Muita gente omissa, inclusive na esquerda, inclusive no governo. O Lula falou as verdades e os ministros dele, muitos deles, se esconderam. O Mauro e o Celso Amorim foram bem, o Mauro Vieira e o Celso Amorim saíram bem, mas outros tantos estão aí ocultos, sendo que o Jacques Wagner chegou a discordar do presidente de maneira estranha nessa questão do genocídio, da matança em Gaza por Israel. Exatamente. E aí é o seguinte, aí eu vou fazer uma outra pergunta, Daiane, que eu vou te pedir para transmitir a ele, que é a seguinte. Se, por exemplo, os países do chamado Sul Global, do BRICS, Rússia, China, acabam fazendo menos do que as pessoas esperavam em relação ao tema da Palestina, justamente porque os Estados Unidos e a Europa estão pagando um preço alto. Será que também essa situação, quer dizer, de catástrofe humanitária, que tira a credibilidade, que desmoraliza o Ocidente, também não interessa ao Sul Global? E aí muitas pessoas falam, cadê a Rússia, cadê a China? Estão assistindo de camarote a desmoralização do Ocidente, talvez, né? Tem um aspecto que o Léo traz aqui que é bem importante, Paulo, sobre essa questão do Sul Global, né? Ele está apontando aqui, supostamente ali, a posição da Rússia e da China dentro de um cenário tão difícil, né, e característico de genocídio. A China e a Rússia continuam ali fazendo a política do caminho tranquilo, vamos dizer assim, diplomático, sem grandes reações e tal. Como é que você vê essa questão, né? Esse comportamento é meio para ver o Ocidente desmoronar? Bem, eu acredito que a Rússia e a China têm sido bem claras, até enfáticas, na condenação do que está acontecendo na faixa de Gaza. Uhum. E com isso eles marcam um gol, porque enquanto o Ocidente se desacredita apoiando o genocídio, a Rússia e a China se capitalizam junto ao Sul Global, junto às pessoas que prezam os valores humanos, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, são muitos, passam a ver que a China e a Rússia estão fazendo o que os americanos e os europeus tinham que fazer, que é não permitir, não apoiar essa barbaridade que está acontecendo. Esse último lance aí foi medonho, né?
exército israelense metralhando, pessoas estavam buscando remédios e comida. Morreram muitas pessoas palestinas. Então, Brasil, China, Rússia, África do Sul está se descascando, por motivo que vocês sabem, né? São países que estão dando voz a valores humanos globais, coisa que os americanos supostamente fazem, que os europeus dizem que fazem, direitos humanos, direitos humanos. Onde é que está a preocupação desses americanos e europeus com direitos humanos agora, nessa questão tão grave, tão escandalosamente grave, que é o genocídio na Palestina? É isso, Daiane. O Edu está aqui, vamos agradecer ao Paulo, né, e trazer o Edu. Isso aí, Paulo, o Léo está agradecendo aqui a sua participação, sua sempre boa análise aqui com a gente. Boa semana, bom trabalho. Obrigado, Léo. Obrigado, Daiane. Um Eu que abraço. agradeço. Obrigado, Paulo.